Bom dia, boa tarde, aqui em Portugal 1h. Quem tá em São Paulo, quem tá no Brasil, 9h. E eu vou falar sobre arte chata. Quanta arte chata. Eu fico entediada. Muitas vezes eu fico entediada, apesar da minha animação, apesar de eu amar arte contemporânea e exposições e museus, eu, como vocês, também acho arte chata. O que eu posso fazer? Entro numa galeria, entro numa exposição e falo, meu Deus, mas eu já vi isso, acabei de ver. Quem aí já sentiu isso? Quem aí já sentiu, nossa, mas queria ser surpreendido, queria, né, sentir alguma coisa, uma emoção. Entra na galeria e fala, nossa, mas de novo. Nossa, mas que tédio. Quem que já sentiu isso? Olá, Lina, Tomás, Bernardi, Herbert, bem-vindos, bom dia, Carlos, Júlia, bem-vinda. Bem-vindos e bem-vindas, eu quero saber de vocês, se vocês acham arte chata, o que vocês pensam sobre isso, se vocês já acharam repetitivo, se não acharam. Andréa, olá, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre as galerias em Londres que nós vimos. Em Londres tinha muitas galerias muito parecidas umas com as outras, vou comentar um pouco sobre isso e dar aqui os meus palpites sobre por que pode ser que hoje, em pleno 2025, com tanto assunto para falar no mundo, com tanta gente produzindo arte boa, com tanta gente criativa, com tanta ferramenta à disposição, é muito comum a gente ver exposições que são chatas, que não são nem boas nem ruins, sabe assim? Você nem fica incomodado ou incomodada com a exposição, porque incômodo na arte é muito bom. Incômodo na arte eu amo ficar incomodada, sair pensando. Por mais que eu não tenha gostado da exposição, por mais que eu não tenha ficado, né? Mas eu quero ficar incomodada, eu quero sentir aquela exposição, eu quero sair pensando, eu quero falar, não, discordo com essa pessoa, concordo com essa pessoa. Isso me faz achar que uma exposição é boa, quando ela me move de algum jeito, quando eu saio da exposição pensando nela. Ela pode ser ruim, eu posso não ter gostado do artista, talvez eu não tenha gostado, talvez eu não tenha gostado da produção, mas mexeu comigo. E aí, agora em Londres, a gente foi, eu e a Sofia, entramos em diversas galerias, várias galerias, em Londres, que é uma cidade, né, onde tudo acontece, é uma cidade da experimentação, principalmente, né, na música, mas também na arte, principalmente depois, assim, sei lá, a partir dos anos 90 na arte, e pra mim sempre foi uma grande referência Londres. Sempre foi um lugar que eu já fui bastante, um lugar onde eu vou para as galerias, eu vou para os museus, eu vou ver o que está acontecendo lá, para contar para vocês, para estar ligada, para estar antenada. Muito porque para mim Londres, assim como talvez Berlim, e Nova York e São Paulo, são as cidades onde as coisas estão acontecendo da arte contemporânea e onde a gente consegue ganhar, assim, entender balizadores ou entender quem está despontando. É muito legal. Bom, agora em Londres vimos muitas coisas boas e estamos postando aqui no Bigorna. Vocês devem estar acompanhando no Bigorna as melhores exposições que nós postamos, que nós fomos, porque eu e Sofia estando juntas em Londres, a gente vê exposição de manhã, à tarde e à noite. São 3, 4, 5, quando a galeria 10, 15 num dia. É o que a gente vai fazer lá, a gente respira isso e quanto mais você vê, mais olhar crítico você tem. No caso, eu tenho um olhar super crítico e treinado para entrar nas exposições e para entender, né, o que o mundo está produzindo, o que a cidade está produzindo, como é que os artistas estão, de alguma maneira, produzindo coisas parecidas, semelhantes ou diferentes, quem que está despontando, quem que é mais original. E em Londres a gente visitou muitos lugares muito bons e eu posto aqui no Bigorna, nós postamos os lugares muito bons. Postamos o melhor museu do mundo, que é a Tate, postamos o Gray's and Perry, uma exposição assim maravilhosa, na Wallace Collection, postamos no domingo. Agora, e a arte ruim? Tem muita arte ruim também, e vimos muita arte ruim também. E vimos muita arte ruim em Londres, nas maiores galerias do mundo. Nas galerias mais importantes e mais celebradas do globo, que são a galeria David Zwirner, Houghton and Worth, Pace Gallery, Gagosian, Goodman Gallery. São galerias que são conhecidas por serem as galerias mais importantes do mundo, que são as mais agressivas, que têm mais sedes
em vários lugares do mundo, que tem um marketing extraordinário, que tem colecionadores super importantes comprando com eles. Nós fomos nessas galerias que são galerias que eu sempre vou visitar, e só vi coisa chata. Como pode eu ter entrado nas galerias mais importantes do mundo, nas galerias mais relevantes, que representam os artistas que eu tanto venero, que nós veneramos, que são exemplos para nós do meio da arte, que são inspiração para pessoas que não são do mundo da arte? Você entra nas galerias e uma parecida com a outra, é tudo chato. Carol Laureano, olá. Carol, veja se você concorda comigo nesse ponto aqui. Carol também, curadora e crítica, vai poder falar algumas coisas sobre esse ponto. Ou seja, entramos nessas galerias que são a Hausen & Wirth, a Pace Gallery, a David Swidner, a Goodman Gallery. E aí, todas as galerias estavam mostrando pintura, pinturas de grandes dimensões, e todas as galerias estavam mostrando principalmente mulheres, o que é muito bom, mas que tem ali um nome de um nome assim de 3 sílabas, de três nomes juntos com hífen no meio, nomes complicados, indicando a maioria delas uma ascendência indígena. E eu entrei e saí nas galerias. O que eu mais via dessas galerias eram pinturas, padrões indígenas e pinturas abstratas. E eu entrei e saí em 5, 6, 7 galerias e eu achei uma chatice. Tô falando que pintura é chato? Não, não tô falando que pintura é chato. Tô falando que arte indígena é chato? Não, não tô falando que arte indígena é chato. Tô falando que eu não gosto de mulheres produzindo e sendo representadas pelas maiores galerias do mundo. Pelo contrário, eu sou a maior prova de que isso é importante. Eu falo isso o tempo todo aqui no Bigorna. Agora, a que custo essas galerias estão apresentando? A que custo a identidade, a representatividade nessas galerias? Ou seja, vou expor artistas mulheres que têm alguma ascendência, que são indígenas, têm ascendência indígena e que produzem padrões indígenas e arte ancestral nas pinturas e nas telas? Porque as galerias fazem isso com a vontade de fazer parte da discussão que é tão importante sobre representatividade e identidade, mas a arte fica chata, a arte fica igual. Pelo amor de Deus, sabe? Você entra numa galeria e aí a próxima tem a mesma coisa, a próxima tem a mesma coisa. Eu nem posso falar pra vocês o nome dos artistas, porque são todos muito parecidos. Produzir a arte a partir de vozes minoritárias, produzir a arte de representatividade, de identidade, arte e resistência. Imagina, a arte contemporânea é muito para isso. Mas calma aí, por que os artistas não devem pensar a maneira como eles vão fazer isso? Como é que eles podem trazer originalidade? Como é que eles podem trazer emoção, expressão, diferença, brincar com materiais e suportes, trazer uma curadoria que seja interessante, um texto que me surpreenda? Isso tudo pode existir nessas exposições que eu falei para vocês que são boring, entediantes e chatas. Se eles pensam, os artistas podem pensar em tudo isso, não é porque eles preenchem uma casinha, uma caixinha, que eles vão ser bons. E eu acho que o primeiro motivo pelo qual a arte está chata são as pautas identitárias sendo colocadas na frente, sendo que o político é tão importante na arte, o engajamento é tão importante na arte. A gente fala sobre realidade na arte contemporânea, mas de que maneira que isso pode aparecer nas exposições que são feitas justamente para serem disruptivas, para serem emocionantes, para provocarem empatia na gente sobre assuntos que talvez não são nossos? Como é que isso vai ser provocado se são obras de arte abstratas, pinturas, que parece que eu voltei para os anos 80? Como é que eu vou criar um elo e uma conexão com aquela artista indígena da Nova Zelândia que para mim não está dizendo nada? Eu quero ver o que ela tem para me dizer.
E aí essas pautas identitárias e essas galerias que representam esses artistas e o mercado acompanhando, deixa tudo muito chato. E aí a gente entra num outro ponto, segundo ponto, que é galerias e museus fazendo conchavos, como sempre foi importante. Os museus comprarem das galerias, adquirirem obras, e existir esse conchavo, tá tudo certo, é real, ele tem que acontecer. O papel das galerias também é colocar os seus artistas nas instituições. Agora, eu vejo os mesmos artistas, e eu não estou falando só de Londres. Agora falando de São Paulo, a minha cidade. Em São Paulo, quando eu vou para lá, eu preciso escolher muito as exposições que eu vou ver, porque eu vejo muita coisa. E cada vez mais eu tenho entrado nas galerias e nos museus e visto os mesmos artistas. A galeria tá lá para vender. A galeria tá lá para, talvez, muitas das vezes, a maioria das vezes, colocar obra de arte na parede de colecionador. Tá falando assim, numa coisa muito básica, né? Muito geral. Já eu entro mais um pouco aí. Mas tem diferenças, né? A galeria vai vender, a instituição não. A instituição tem um papel muito importante de provocação, de pensamento, de reflexão crítica sobre a arte contemporânea e sobre o mundo. A instituição tem esse papel. Mas aí eu vou vendo cada vez mais que esses conchavos, eles ficam sendo tão estreitos entre os diretores de galerias e de museus, sabe? Que o mesmo artista que está na galeria está no museu. Não, eu quero chegar no museu e eu posso até ver esse artista, mas eu quero ver uma exposição coletiva e o trabalho dele sendo pensado. O que vocês acham, gente? Eu tô falando muita coisa aqui, muitas críticas, tem muita gente entrando, mas ninguém tá falando. Falem que aqui não tem nada de errado, tá? Então, as instituições estão lá reproduzindo o que a galeria fez. Por quê? Não é pra gente ser mexido, não é pra gente pensar criticamente sobre atualidades, não são todas, tem muitas coisas muito boas. O Museu de Arte do Rio, por exemplo, eu acho impecável, em pensamento crítico, nunca acho que eles estão reproduzindo coisas. A Pinacoteca de São Paulo também tem um pensamento para frente institucional. Agora, a maioria dos museus não. Então esse é o segundo ponto, esse conchavo galeria-instituição que faz com que parece que a instituição está a serviço da galeria para vender. Não, pera lá, a gente precisa ver exposições diferentes. Eu quero entrar no museu e ver artistas que eu nunca vi na vida, e ver que os críticos, que os curadores apostaram em artistas emergentes, estão aqui pensando um pouco além. A galeria está para trás, a galeria está estabelecida. Então, indo agora pro terceiro ponto, terceiro ponto, galerias são conservadoras, são mais conservadoras. Há alguns anos, eu sempre eu falava assim na Veja São Paulo, eu falei aqui no Bigorna, como o papel da galeria no Brasil, ele é também importante, porque a galeria tem quase um papel institucional, porque a galeria tem dinheiro. Então a galeria era lá onde eu ia, em São Paulo, por exemplo, ver as coisas mais legais. Em São Paulo, as galerias, elas tinham dinheiro e tinham vontade de mexer. Você entrava em galerias lá que eu respirava, eu falava, nossa, que legal, tô sendo inspirada, tô sendo questionada. Mesmo se eu não gostei, voltando pro ponto do começo, mesmo se eu não gostei, tô incomodada. Nossa, que incômodo esse assunto que esse artista tá trazendo. Mas aquilo ficava comigo. Era mais comum isso acontecer do que hoje, que as galerias estão muito, sentindo muita pressão, elas preferem ser neutras, elas preferem não se colocar muito, porque no final elas querem vender as obras de arte. Então elas optam por pinturas, elas sim optam por esculturas que vão caber na parede das casas. Eu não estou falando que isso é errado, a galeria tem esse papel, mas cadê todo o resto? Cadê quando eu entro na galeria e eu me sinto arrebatada pelo texto curatorial, pelo pensamento crítico do artista, por como que essas obras de arte podem, por exemplo, ter umas obras de arte super vendáveis, escultura e pintura, e ter outras que não são, e que vão me fazer pensar, vão me incomodar. Terceiro ponto, que são as galerias. Aí a gente vai para... Eu estava lendo uns textos de algumas pessoas, outros, né? Eu leio muito outros críticos, outras pessoas de outras partes do mundo falando sobre isso, sobre a mesma coisa que eu acho, né?
sobre a arte chata, a arte boring, a arte entediante. E tinha uma crítica falando, eu acho que é falta de paixão, é falta de emoção, é falta de paixão. Eu discordo com ela, eu discordo. Eu acho muito difícil o trabalho de arte que chama atenção, um trabalho de arte que, né, ou um trabalho de arte produzido por um artista não ter feito com emoção. Eu acho que talvez grandes artistas que produzem obras de arte que vendem muito, que têm equipes gigantescas, talvez não tenha emoção envolvida, mas a maioria dos nossos artistas não vende tanta obra de arte a ponto de não colocar suas próprias mãos, a ponto de não pensar, e a emoção, eu acredito sim que está sempre envolvida numa obra de arte. Eu desacredito que não tem subjetividade, emoção e paixão, assim como ela falou, mas eu acho que tem uma repetitividade. Esse é o meu quarto ponto, tá? Então, eu acho que existe a fórmula encontrada por determinados artistas, existe uma fórmula encontrada por galerias e a vontade de repetir isso ao longo da carreira, ao longo das suas séries, porque vendeu. E porque foi celebrado e porque está saindo nos lugares. Agora mesmo eu li uma matéria da Folha de São Paulo, e falando aqui porque eu também já cansei enfim, propor coisas ali, mas acabei de ler uma matéria falando durante a Bienal de São Paulo um monte de exposições diferentes vão acontecer na cidade. Quando eu fui ver, eu falei, gente, como assim? É tudo igual. Modernismo. Artistas que... Gente, pelo amor de Deus, Bienal de São Paulo, esse momento é o momento das galerias investirem em coisas expansivas, criativas, inovadoras, únicas, sabe? Cadê isso? Eu vou pra Bienal de São Paulo, vou ver, talvez eu morro da minha língua. Conto pra vocês, mas... Eu fui ver a lista, eu tô pesquisando aqui as galerias que elas vão fazer, eu falo, quanta pintura de novo, mas esse artista outra vez, essa artista outra vez, sabe? Vamos pensar nas coisas que estão acontecendo hoje, política, economia, sustentabilidade, guerra, né? Vamos produzir trabalhos ali inspiradores, porque para mostrar trabalho de artistas, então, enfim... É muito esquisito. E aí, então, eu falei um pouquinho do Brasil, como é no Brasil, né? Deixa eu ver se tem mais um item aqui. O mercado de arte, eu já falei, então, vamos voltar. Eu falei um pouco sobre ênfase na representatividade, identidade, vozes marginalizadas. Já expliquei tudo lá ao começo, não vão recortar esse meu pedaço aqui, achar que eu tô falando coisa errada. Depois eu falei do fato da instituição e da galeria terem conchavos que eu acho que hoje podem se tornar improdutivos e não saudáveis pro pensamento crítico e para a arte contemporânea incômoda, inovadora. Depois eu falei sobre a galeria sendo conservadora, porque a galeria tem o papel de vender. E depois eu falei dos trabalhos repetitivos na arte contemporânea, que não acho que tem a ver com paixão. Artes do Bom Dia Verdade. O que você acha verdade? Me diz aí o que você acha do que eu falei que é verdade. Aí, tá bom, quinto ponto, menos dinheiro, mais tempo em cartaz. Também no mundo inteiro isso tem acontecido. As galerias e os museus têm menos dinheiro, cada vez menos dinheiro. Eles, justamente por ser difícil se sustentar se você não tiver no museu nos Emirados Árabes ou na Coreia do Sul, onde o investimento em arte estatal e privada é muito grande. Nos outros países, não importa se você está nos Estados Unidos, se você está na Europa, se você está no Brasil, os museus, as galerias têm cada vez menos dinheiro e menos investimento para pensar em exposições que sejam disruptivas e diferentes, para pensar em grandes instalações, para pensar em como pegar trabalhos de artistas importantes, super importantes, que já tiveram trabalhos apresentados e reapresentar esses trabalhos de uma maneira diferente. As galerias e as instituições ao redor do mundo inteiro têm menos dinheiro e por isso que as exposições ficam mais tempo em cartaz. Eu também li uma matéria falando agora da galeria White Cube, por exemplo, a galeria, House and Worth, por exemplo, que diminuiu o número de exposições no ano para ter menos exposições e elas ficarem mais em cartaz. Então,
isso não movimenta e aí isso piora a maneira como a gente pode ser surpreendido. Esse aqui é um problema maior, né? Problema de economia global e não tanto do posicionamento de artistas, galerias e instituições. E aí meu último ponto, medo de ofender. Medo de ofender, que é ligado ao primeiro ponto, né? É ligado à representatividade, é ligado às pautas identitárias, que são super importantes, mas aí a gente chega nesse ponto que é as pessoas, e que vai para além disso, transborda as pautas identitárias, mas que tem muito a ver com o fato de que os artistas não querem se comprometer com uma crítica, sabe? Os artistas não querem comprar uma briga muitas vezes, as galerias também não. Então eu não vou representar esse artista, não vou expor a obra desse artista, porque esse artista está falando de um problema que tal empresa está envolvida. Como fazer? Eu acho que essa é uma questão que sempre esteve ligada ao mercado da arte, ao mundo da arte. Isso sempre foi censura e sempre censurou a produção artística, mas isso existe sim, o medo de ofender, e hoje cada vez mais com o politicamente correto e com o medo de criticar, o medo de falar coisas ruins, assim como esse vídeo que eu tô fazendo aqui. Eu falei mal da Bienal de São Paulo, da última Bienal de São Paulo, e ninguém falou mal, ninguém fala mal da Bienal de São Paulo, não pode falar mal. Eu falei muito mal. Veja, assistam meu vídeo, porque eu coloco lá meus argumentos, por que eu achei ruim, por que eu acho que deveria ser outra coisa. Então, pensamento crítico e crítica é muito importante para uma sociedade, e ela deve vir da arte, porque artistas fazem críticas para a sociedade que vêm de outros lugares que não os números, o racional, fazem a gente pensar, fazem a gente construir, vindo do emocional, vindo do subjetivo, fazem a gente construir críticas atuais. E é muito importante a crítica no mundo da arte. A arte tem esse papel também de ser contra, muita gente fala, mas de ser contra o status quo. E cada vez mais aqui a gente tem visto que esse medo de ofender faz com que a arte fique sem grandes emoções, né? Mais chata, assim, mais neutra. Então esse é o último ponto que eu defendo. Falei de como é no Brasil, falei um pouco sobre Londres. Coreia do Sul, acho importante comentar porque eu tô vindo de lá. Muita arte na Coreia do Sul também, eu posso dizer que tem essa tendência a não ser questionadora. Na Coreia do Sul, outros assuntos entram ali, mesmo nas galerias ou nas instituições, que é o governo investindo muito nas galerias e nas instituições, muitos nos artistas, o que faz com que o artista não possa produzir uma obra, por exemplo, que fale contra o governo de uma maneira tão clara. Eu não estou falando de censura política, é um outro lugar. Se você quer saber mais, dei um curso inteiro sobre Coreia do Sul e falo muito sobre isso no curso, mas Coreia do Sul é o lugar que eu já fui na vida, que o mundo inteiro sonha em estar, porque tem muito investimento em arte lá, mas isso sim faz com que a arte também seja outro lado da moeda, faz com que sim a arte também seja menos disruptiva. E feiras de arte, falei da Bienal, falei um pouco da Bienal passada e da próxima. Falando em feira de arte, eu acho feira de arte uma chatice, sempre achei. Não é novidade. Eu trabalhei na SP Arte várias vezes e para mim é um privilégio estar sempre, quando eu posso estar envolvida e escrever sobre a SP Arte, e estar lá e escrever textos para o site, e já trabalhei muito lá. Mas ao mesmo tempo, não falando só de SP Arte, falando das feiras ao redor do mundo, né? A feira também, justamente porque as galerias estão o ano inteiro ali, não tentando ser tão disruptivos e incômodos, né, para vender, as feiras acabam sendo reflexo disso. Muitas vezes as feiras você vai e você fala, ai, essa obra tá aqui também, nossa, o mesmo artista, porque ele vendeu, porque ele tá na boca do povo, e isso faz com que também as feiras de arte fiquem cada vez mais, ai, de novo eu vou ver isso, mas vai repetir outra vez. Eu vou continuar indo, eu vou na Arco Madrid sempre, eu vou na Arco Lisboa sempre, eu vou na SP Arte sempre, e vou em outras
feiras pelo mundo é importante, não todos merecendo o valor, o papel da feira de arte, porque tem um valor comercial importante, tem um valor cultural para as cidades importante, tem um valor de trazer pessoas do mundo inteiro para uma cidade, pessoas com dinheiro, pessoas com interesse, sem dúvidas. Agora, eu vou continuar indo por conta de tudo isso, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, feiras de arte são cada vez mais chatas. Bom, é isso, 25 minutos de crítica. Acho importante também falar coisas, pensamentos que não é falar mal, né? A gente pensar aqui em quais são novos caminhos e criticar, eu acho que faz com argumentos, né? Quando a gente pensa sobre o mundo da arte, faz parte. E muitas vezes, dentro desse mundo, a crítica não acontece justamente pela política da boa vizinhança e a gente no Bigorna faz isso por aqui. Obrigada por estarem aqui. Eu quero ouvir de vocês. As pessoas não estão perguntando, algumas pessoas comentaram, mas ninguém está perguntando nada. Estou à disposição, quem quiser comentar depois, quem quiser falar, eu perguntar, estou à disposição. Newsletter sai amanhã do Bigorna, às terças-feiras são live, quarta-feira newsletter. Se vocês querem receber a newsletter do Bigorna, que a gente fala últimas notícias do Bigorna, com últimos vídeos, com pensamentos, com coisas legais, se inscreve, o link tá na bio. E é isso aí. Beijo, beijo. Até já.